Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes, a liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 10, que tem o seguinte título: A liderança de Tolá e Jair. Esta lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo no livro de Juízes por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos contar com a sua participação. Você que está gostando dos nossos conteúdos e ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, se inscreva agora no canal e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque dessa maneira você vai nos ajudar a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Salmo de número 119 e o verso 165. Verdade prática. No livro de Juízes, vemos as consequências da desobediência e a misericórdia divina pela obediência, nos mostrando que vale a pena obedecer a Deus e desfrutar das bênçãos que só Ele tem para nos dar. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 10, do primeiro versículo até o versículo 5, que diz assim: Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá e neto de Dodo, veio libertar o povo de Israel. Ele era da tribo de Issacar e morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos, depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida, apareceu Jair, da terra de Gileade. Jair foi líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. Os seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje de cidades de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camom. Em Juízes 10, encontramos um trecho fascinante da Bíblia, que nos leva a uma jornada pelo turbulento período dos juízes de Israel. Este capítulo é uma continuação das histórias que se desenrolaram ao longo do livro, destacando a ciclicidade das ações do povo de Deus. À medida que mergulhamos na narrativa, somos apresentados a figura como Tolá e Jair, dois dos juízes que lideraram Israel em um momento de desafios e apostasia. A história começa com a repetição de um padrão familiar na vida de Israel. Eles, mais uma vez, se afastam de Deus, entregando-se à idolatria e ao pecado. Como resultado, o Senhor permite que sejam oprimidos por seus inimigos. Desta vez, os filisteus e os amonitas. É nesse contexto de sofrimento e arrependimento que os juízes Tolá e Jair são chamados para liderar e livrar o povo. No entanto, ao examinarmos esse capítulo,
não podemos deixar de notar a persistente fragilidade espiritual de Israel e a constante necessidade de redenção divina. Juízes 10 nos lembra que, mesmo em nossas falhas e recaídas, Deus está disposto a estender sua misericórdia e graça. À medida que exploramos Juízes 10, vamos descobrir como essas histórias antigas ainda têm relevância para a nossa vida espiritual hoje, nos incentivando a refletir sobre a nossa própria jornada de fé e nossa dependência do Deus que sempre busca restaurar e redimir aqueles que se voltam para Ele. Primeiro tópico: Tolá e Jair, 2 juízes em tempos de apostasia. Juízes capítulo 10, do primeiro versículo até o versículo 5. O trecho inicial do 10º capítulo do livro de Juízes nos introduz a 2 personagens notáveis, em um contexto de apostasia e busca por liderança divina. Tolá e Jair, embora possam não ser tão conhecidos quanto os outros juízes mencionados na Bíblia, desempenham papéis significativos na história de Israel. Neste momento da narrativa, eles emergem como líderes providenciais em meio às tumultuadas águas da história de Israel. Tolá é o primeiro juiz mencionado nesse trecho. E embora saibamos pouco sobre sua vida e ações, ele é apresentado como um homem de Issacar. O que chama a atenção em Tolá é a duração de seu governo, que se estende por 23 anos. Isso é notável, considerando o contexto de instabilidade e apostasia em que Israel estava imerso. Tolá surge como um exemplo de liderança consistente e estável. Em tempos de incerteza, sua liderança duradoura pode ter proporcionado uma sensação de segurança para o povo de Issacar, e talvez até mesmo para regiões vizinhas. Ele é um lembrete de que, mesmo em momentos de apostasia, Deus ainda levanta líderes fiéis para orientar seu povo. Jair é o segundo juiz mencionado neste trecho, e também é um personagem digno de nota. Ele era um gileadita e governou Israel por 22 anos. O que torna a liderança de Jair interessante é o fato de que ele governou 22 cidades em Gileade. Isso não apenas indica uma ampla extensão de território sob seu domínio, mas também destaca sua habilidade em unificar e administrar essas cidades de forma eficaz. A liderança de Jair é um lembrete de que Deus pode usar pessoas de diferentes origens e regiões para cumprir seus propósitos. Ele era um homem que demonstrou sabedoria e competência na gestão de uma extensa jurisdição. Além disso, seu governo foi relativamente longo em um período em que os juízes anteriores geralmente tinham lideranças mais curtas. Ambos, Tolá e Jair, surgem como figuras que proporcionaram estabilidade e liderança em tempos de apostasia e incerteza. Eles não são juízes mais conhecidos ou carismáticos, mas sua importância reside na consistência e na capacidade de administrar bem o que lhes foi confiado. Este trecho do 10º capítulo de Juízes nos lembra que Deus provê líderes em diferentes momentos e contextos, e nem sempre são as figuras mais proeminentes que desempenham os papéis mais cruciais. Às vezes são os líderes silenciosos, estáveis e competentes que têm um impacto duradouro na história de um povo. Além disso, esses juízes também nos lembram que, mesmo em tempos de apostasia, Deus não abandona seu povo e ainda está disposto a fornecer líderes que os guiem de volta ao caminho de fé e obediência. Portanto, Tolá e Jair são testemunhas da fidelidade de Deus
que nunca deixa seu povo desamparado, mesmo quando eles se afastam dele. Segundo tópico: o ciclo de apostasia e libertação continua. Parte A. Juízes capítulo 10, do versículo 6 até o versículo 9. Neste ponto da narrativa em Juízes 10, somos confrontados com um padrão que se tornou uma característica marcante na história de Israel: o ciclo incessante de apostasia e libertação. Esse ciclo, que se repete ao longo do livro, é uma reflexão vívida da fragilidade espiritual do povo de Deus e da fidelidade constante do Senhor em resgatá-los de suas próprias escolhas destrutivas. O versículo 6 inicia este trecho com a dolorosa constatação de que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui, mais uma vez, Israel se afasta do caminho da retidão e da obediência a Deus, entregando-se à idolatria e à adoração de deuses estrangeiros. Esse retorno à apostasia é uma característica constante em Juízes e é motivo de profunda tristeza, pois revela a natureza volúvel do coração humano e a tendência de esquecer Deus nos momentos de prosperidade. Como resultado da apostasia de Israel, Deus permite que os amonitas e os filisteus os oprimam mais uma vez. É importante notar que essa opressão não é apenas física, mas também espiritual e emocional. Israel se encontra em um estado de miséria e aflição, e é nesse momento de desespero que eles finalmente reconhecem sua necessidade de arrependimento e libertação. Esse ciclo de apostasia, seguido de opressão, é um reflexo da natureza humana, que muitas vezes busca o próprio caminho em vez do caminho de Deus. No entanto, também é um testemunho da graça e misericórdia de Deus, que não abandona seu povo, mesmo quando eles se afastam dele. Ele permite a opressão como meio de despertar o arrependimento e a busca por ele. O ciclo de apostasia e libertação em Juízes é um lembrete de que todos nós, em algum momento, podemos nos desviar do caminho de Deus. No entanto, também nos lembra que Deus está sempre pronto para receber o coração arrependido e restaurar a comunhão. Assim como Israel, que apesar de suas repetidas transgressões, sempre encontrou redenção através de juízes levantados por Deus. Também podemos confiar na fidelidade do Senhor em nossa própria jornada espiritual. Em resumo, o ciclo de apostasia e libertação em Juízes 10 nos apresenta um dilema humano universal: nossa tendência a nos afastar de Deus e a buscar nosso próprio caminho. No entanto, também nos oferece a esperança de que, mesmo em nossa fragilidade espiritual, Deus está disposto a nos resgatar e nos restaurar quando nos voltamos para Ele com um arrependimento sincero. É um lembrete de que a graça e a misericórdia divinas estão sempre disponíveis para aqueles que buscam a face do Senhor. Portanto, podemos aprender com os erros de Israel e, em vez de cair em um ciclo interminável de apostasia, podemos escolher buscar a Deus de todo o coração, permanecendo fiéis à sua vontade. Segundo tópico: o ciclo de apostasia e libertação continua. Parte B. Juízes capítulo 10, do versículo 6 até o versículo 9. Este segundo trecho do 10º capítulo de Juízes nos leva a uma reflexão profunda sobre um padrão recorrente na história de Israel. O ciclo de apostasia e libertação é um ciclo que, apesar de seu caráter repetitivo e previsível, ilustra a natureza humana e a fidelidade constante de Deus em resgatar seu povo de suas próprias escolhas autodestrutivas.
O versículo 6 inicia esta parte da narrativa com uma constatação dolorosa. Os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui, mais uma vez, Israel se desvia do caminho da retidão e da obediência a Deus, voltando-se para a idolatria e a adoração de deuses estrangeiros. Esse retorno à apostasia é uma característica constante em Juízes e é motivo de profunda tristeza, pois revela a natureza volúvel do coração humano e a tendência de esquecer Deus nos momentos de prosperidade. A apostasia de Israel não é apenas uma traição a Deus, mas também uma recusa em reconhecer sua soberania e autoridade sobre suas vidas. É uma tentativa de buscar autonomia e autossuficiência, escolhendo seguir seus próprios desejos em vez dos caminhos de Deus. Como consequência direta de sua apostasia, Deus permite que os amonitas e os filisteus oprimam Israel mais uma vez. Esta opressão não é apenas física, mas também espiritual e emocional. Israel encontra-se em um estado de miséria e aflição, e é neste momento de desespero que finalmente reconhecem sua necessidade de arrependimento e libertação. O ciclo de apostasia e opressão é um reflexo de nossa própria natureza humana. Muitas vezes nos desviamos do caminho de Deus, buscando nossa própria vontade em vez de sua orientação. No entanto, é importante notar que Deus permite a opressão como uma maneira de despertar o arrependimento e busca por ele. Essa dinâmica também ilustra a graça e a misericórdia de Deus em ação. Apesar das escolhas erradas de Israel e de seu afastamento de Deus, ele não os abandona por completo. Em vez disso, ele usa a opressão como um meio de levá-los de volta a ele, lembrando-os de sua presença constante e amor incondicional. O ciclo de apostasia e libertação em Juízes 10 nos confronta com uma realidade universal. Nossa propensão a nos afastar de Deus em busca de nossos próprios interesses e desejos. No entanto, também nos oferece a esperança de que, mesmo em nossa fraqueza espiritual, Deus está disposto a nos resgatar e restaurar quando nos voltamos para Ele com um arrependimento sincero. É um lembrete de que a graça e a misericórdia divinas estão sempre disponíveis para aqueles que buscam sua face. Em resumo, o ciclo de apostasia e libertação em Juízes 10 nos apresenta um dilema humano universal. No entanto, também nos oferece a esperança de que Deus está sempre pronto para receber o coração arrependido e restaurar a comunhão. Assim como Israel encontrou redenção através de juízes levantados por Deus, também podemos confiar na fidelidade do Senhor em nossa própria jornada espiritual. Portanto, aprendemos com os erros de Israel e escolhemos buscar a Deus de todo o coração, permanecendo fiéis à sua vontade, para que possamos experimentar a libertação e a restauração que Ele tão generosamente oferece. Terceiro tópico: o arrependimento de Israel e a resposta de Deus. Juízes capítulo 10, do versículo 10 até o versículo 16. Neste terceiro segmento do 10º capítulo de Juízes, somos levados a uma virada crucial na história de Israel, onde testemunhamos a dinâmica do arrependimento humano e a resposta graciosa de Deus a essa mudança de coração. O contraste entre a apostasia anterior e o arrependimento subsequente revela a natureza compassiva de Deus e sua disposição em responder àqueles que sinceramente buscam sua presença. Após anos de apostasia e opressão, o povo de Israel finalmente reconhece sua condição precária e se volta para Deus
com corações arrependidos. O versículo 10 nos diz: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Esse é um momento crucial na história de Israel, pois demonstra que, mesmo depois de repetidas transgressões, eles ainda reconhecem a autoridade de Deus e a necessidade de seu perdão. É um exemplo de arrependimento genuíno, no qual o povo admite suas faltas e se volta para Deus em busca de reconciliação. O versículo 11 descreve ainda mais o estado de espírito do povo, afirmando que os senhores dos filisteus vieram ter com os filhos de Israel e lhe disseram: Voltai-vos para o Senhor, nosso Deus, e servi-lo, para que da nossa mão vos livre. A opressão contínua dos inimigos serve como lembrete constante de sua necessidade de Deus e uma motivação para se voltarem para Ele. A resposta de Deus ao arrependimento sincero de Israel é cheia de compaixão e misericórdia. Nos versículos 13 ao 16, Deus reafirma sua aliança com o povo de Israel e seu compromisso em libertá-los de sua opressão. O versículo 13 declara: Porém, os filhos de Israel disseram ao Senhor: Contra ti temos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Em seguida, Deus responde: Disse o Senhor aos filhos de Israel: Porventura, não sois vós os egípcios, os amonitas, os amalequitas e os filhos dos amonitas que vos oprimem? Versículo 14. Deus lembra a Israel de sua fidelidade anterior, ao resgatá-los do Egito e da opressão egípcia. Ele também faz referência às nações inimigas que os afligiram, destacando sua prontidão em intervir e libertá-los mais uma vez. O versículo 15 prossegue com Deus instruindo Israel a lançar fora os deuses estranhos do meio de vós, e segundo o Senhor, servir a Ele. Isso reflete o chamado de Deus para uma verdadeira mudança de coração e uma renúncia definitiva à idolatria. Por fim, o versículo 16 conclui com a afirmação de que lançaram fora os deuses estranhos do meio de si e serviram ao Senhor. O arrependimento de Israel é seguido por uma ação concreta, na qual eles abandonam seus ídolos e se comprometem a servir ao Deus verdadeiro. Neste trecho, vemos a beleza do arrependimento genuíno e a resposta amorosa de Deus. Ele não apenas perdoa os pecados de Israel, mas também renova sua aliança com eles e se prontifica a libertá-los de suas aflições. Isso nos lembra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, quando nos voltamos sinceramente para Deus em arrependimento, Ele está disposto a nos perdoar, restaurar e renovar sua aliança conosco. É um testemunho do amor incondicional e da graça abundante do Senhor, que está sempre pronto a receber aqueles que se voltam para Ele com corações quebrantados. Quarto tópico: a desobediência persistente e a consequência. Juízes capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 18. Neste último trecho do 10º capítulo do livro de Juízes, encontramos a conclusão de um ciclo familiar na história de Israel. A desobediência persistente e suas consequências inevitáveis. Apesar das oportunidades dadas por Deus para o arrependimento e renovação da aliança, Israel continuou a cair no mesmo padrão de rebeldia, o que culminou em resultados dolorosos.
O versículo 17 destaca a persistência da desobediência de Israel. Também os filhos de Amon se ajuntaram e se acamparam em Gileade, e os filhos de Israel se ajuntaram e se acamparam em Mispa. Aqui vemos mais uma vez a ameaça de uma nação inimiga se aproximando. Neste caso, os filhos de Amon. Israel, em vez de buscar unidade e fidelidade a Deus, parece estar seguindo o mesmo caminho de apostasia que os levou à opressão anterior. Essa repetição do ciclo de apostasia é um lembrete de quão teimosos e propensos ao pecado os seres humanos podem ser. Mesmo depois de experimentar a misericórdia e o perdão de Deus, Israel parece voltar à sua antiga maneira de agir, esquecendo-se de sua soberania e comando. O versículo 18 apresenta a consequência inevitável da desobediência contínua de Israel. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a peleja contra os filhos de Amon? Este será o cabeça de todos os moradores de Gileade. Deus permite que Israel enfrente a disciplina por sua obstinação na desobediência. Eles agora se encontram em uma situação em que precisam lidar com a ameaça dos filhos de Amon e buscar uma solução para sua própria desobediência. A escolha de um líder militar é uma resposta direta à situação em que se encontram, mas também é um sinal da disciplina divina. Essa disciplina não é um ato de vingança, mas um meio de ensinar a Israel a importância de obedecer e permanecer fiel a Deus. É um lembrete de que, quando escolhemos deliberadamente seguir nossos próprios caminhos, podemos enfrentar consequências dolorosas, não como um ato de crueldade divina, mas como uma forma de nos conduzir de volta ao caminho certo. Este trecho final de Juízes 10 nos alerta para a realidade da desobediência persistente e suas consequências. Ele nos convida a examinar nossos próprios corações e escolhas, lembrando-nos de que, mesmo quando enfrentamos dificuldades devido às nossas ações, Deus ainda está disposto a nos perdoar e restaurar, se nos voltarmos para Ele com arrependimento sincero. Além disso, também nos chama a reconhecer a importância da obediência contínua a Deus e Sua Palavra. Devemos aprender com os erros de Israel e buscar a fidelidade e a retidão em nossa própria jornada espiritual. A desobediência persistente pode nos levar a um ciclo de dor e sofrimento, mas a graça de Deus está sempre disponível para nos resgatar e nos guiar de volta ao seu caminho de bênçãos e comunhão. Portanto, ao refletirmos sobre este trecho, somos desafiados a buscar a obediência a Deus e a evitar a repetição dos erros do passado, confiando em sua fidelidade para nos conduzir com amor e graça. Reflexão de Juízes 10 para os nossos dias. O livro de Juízes, em particular, o capítulo 10, pode parecer uma narrativa antiga e distante, mas suas lições têm relevância intemporal para nós nos dias de hoje. É um espelho da natureza humana e de que como podemos cair em padrões de comportamento que nos afastam de Deus. Aqui estão algumas reflexões que podemos tirar deste capítulo e aplicar às nossas vidas modernas. Em primeiro lugar, o ciclo de apostasia e libertação. Assim como Israel enfrentou um ciclo constante de apostasia, nós também podemos nos ver repetindo erros e caindo em pecados familiares. Isso nos lembra da importância da vigilância espiritual e da necessidade de examinar nossos próprios corações regularmente.
Devemos nos esforçar para evitar a repetição de erros do passado e buscar uma vida de obediência a Deus. Em segundo lugar, o poder do arrependimento. O arrependimento sincero de Israel é um aspecto fundamental deste capítulo. Da mesma forma, em nossos dias, o arrependimento continua sendo a chave para a restauração espiritual e o relacionamento com Deus. Reconhecer nossos pecados, buscar sua misericórdia e fazer mudanças em nossas vidas é um passo vital em direção à renovação espiritual. Em terceiro lugar, a paciência de Deus. A paciência de Deus com Israel, apesar de sua contínua desobediência, é uma demonstração do seu amor inabalável e da sua disposição em nos perdoar. Nos dias de hoje, não importa o quão longe tenhamos ido em nossos caminhos errados, Deus ainda está disposto a nos receber de volta de braços abertos. Sua graça e misericórdia são infinitas e podemos sempre contar com sua compaixão quando nos arrependemos. Em quarto lugar, a importância da obediência contínua. Este capítulo também nos lembra da importância da obediência contínua a Deus. Em vez de cair em um ciclo de pecado e arrependimento, devemos esforçar-nos para permanecer fiéis ao Senhor, buscando sua vontade diariamente e vivendo de acordo com seus princípios. A obediência é o caminho para uma vida de bênçãos e comunhão com Deus. Em quinto e último lugar, a necessidade de renovação espiritual. À medida que olhamos para o exemplo de Israel em Juízes 10, somos desafiados a buscar a renovação espiritual em nossas próprias vidas. Às vezes, precisamos de uma mudança profunda em nossas atitudes e comportamentos para nos aproximarmos mais de Deus. A renovação espiritual nos ajuda a viver uma vida mais plena e significativa em Cristo. Conclusão. Juízes 10 nos lembra da tendência humana de cair em pecado e desobediência, mas também nos aponta o caminho da restauração através do arrependimento e da fidelidade contínua a Deus. Se aplicarmos essas lições aos nossos dias, podemos experimentar a graça e a misericórdia de Deus em nossas próprias vidas e viver de maneira que o glorifique. Portanto, que possamos aprender com os erros do passado e buscar uma vida de obediência e relacionamento com Deus em nossos dias atuais. E assim finalizamos mais um podcast, Livro dos Juízes, a liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.